Olá, sonhadores e sonhadoras aqui do meu canal. Vamos iniciar a confecção dessa bonequinha tão fofa, assim como prometido. Primeiro passo, vocês vão imprimir o molde de vocês, que vai estar na descrição do vídeo, tá? Com o link direto para onde vocês vão conseguir baixar e imprimir em casa esse molde, tá? Depois de impresso, vamos fazer o recorte, tá? Eu indico que sempre vocês deixem um espacinho aqui, como se fosse um pescocinho, tá? Porque vai facilitar na hora do encaixe da cabecinha. Depois, vamos recortar tudo certinho, lindamente. Eu vou recortar dessa forma mesmo, tá? Porque eu gosto de utilizar o molde dessa forma, quando eu vou passar pro tecido, tá? Tem pessoas que gostam de cortar só a metade e cortar já espelhado no pano. Porém, eu gosto de fazer ele assim inteiro, por quê? Porque eu costuro no risco. Então, costurando no risco, eu tenho menos chances de costurar torto, costurar errado. Então, essa é uma dica bônus para quem estiver. Quando eu estiver no processo de desenhar, eu vou explicar melhor para vocês, para quem ainda não tem muita afinidade com esses termos, né, de costura. Pronto. Aqui estamos com a primeira parte praticamente toda recortada. Falta só esse meiozinho aqui das perninhas, gente. Aí eu tô ansiosa para ver o resultado dessa bonequinha. Eu acredito que vai ficar a coisa mais fofa do mundo. E eu espero que vocês façam muitas bonequinhas dessa. E me marquem, por favor, tá bom? Vamos fazendo o processo dessa forma, tá? Repetindo com as outras partes do corpo. Esse detalhe aqui, gente, é pro enchimento do bracinho, tá? É super importante você respeitar isso aqui, pra você não ter que ficar fazendo recorte no braço e correndo o risco de ficar um acabamento feio, tá? Deixa esse espacinho, respeita, tá? Que é onde vai deixar a abertura, porque vai facilitar muito na hora do enchimento, tá? Essa boneca eu acredito que ela vai ficar muito gorduchinha. Embora eu vá optar fazer essa no algodão cru, tá? Pra ela não crescer demais também, não ficar muito exagerada. Porque se a gente chegar a fazer isso aqui na malha, fica uma bonecona enorme, 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 tá? Eu gosto muito de trabalhar com a malha, porém a malha, por ela ter uma elasticidade, a boneca fica grande, né? No caso, no algodão cru, não, o algodão ele não tem elasticidade, então ela fica um tamanho menor. Eu amo trabalhar com todos os tipos de material, gente, mas ultimamente eu tenho trabalhado bastante com o algodão, né? O algodão cru. Tem alguns algodões que já tem as tonalidades, né, de pele, porém eu costumo trabalhar mais com aquele comuzinho mesmo, o branquinho, que é até mais em conta, né, mais fácil de encontrar. Prontinho, estamos aqui com o molde, vamos partir para a passagem do molde pro tecido. Cá estamos nós com o nosso tecido e o nosso molde. Algumas pessoas preferem fazer assim, vou ajustar aqui o vídeo, dobrado ao meio, né, e cortar espelhado. Porém, eu prefiro fazer inteiro, por quê? Porque eu vou costurar tudo aqui, né, no desenho aqui, ó. Eu vou fazer totalmente a costura em cima. Primeiro passo, fazer o desenho. Aqui eu faço só uma marca, né? Só para poder ir seguindo a costura em cima. Essa questão aqui do pescocinho, eu indico que vocês subam um pouquinho mais, tá? Porque vai ficar melhor para prender a cabecinha não ficar pendendo. Aqui, gente, eu faço uma marca clarinha mesmo, só para ter
o direcionamento aqui de onde que eu vou passar a costura. Aqui. Vocês estão ansiosos para ver o resultado dessa fofura? Eu estou. Aqui, você abre um pouquinho aqui a perninha, porque senão ela vai ficar muito junta, fica difícil de costurar, porque a perninha dela é juntinha mesmo, com os pezinhos para dentro. E aqui a gente une. Ó, tá vendo? Aqui eu fiz o desenho, né? E eu vou passar a costura em cima, aqui, tudo certinho. Como eu vou cortar o tecido duplo aqui, quando eu recortar, ela já vai estar no ponto de virar. Facilita muito a costura a gente fazer assim e dá menos chances de erro, tá? Porque a gente costura exatamente aqui no risco, depois recorta ao redor e está no ponto de virar e encher. Sempre é bom utilizar o auxílio de alfinetes para que não saia nada do lugar e você tenha certeza de que o tecido vai estar certinho, né, dos dois lados. Para a hora do recorte, facilita muito, muito mesmo. Depois que eu aprendi a trabalhar com alfinete, eu não largo mais. A gente pena muito no começo, quando a gente ainda não tem costume, mas depois que a gente vai pegando os macetes, vai facilitando muito, né? A gente vai ficando mais ágil, a gente já sabe o que que dá certo, o que que não dá certo, mas tudo é dedicação e treino. Quanto mais você faz, mais perfeito vai ficando. É uma questão de realmente prática, né? Aqui eu já recorto. Aqui. Pronto, agora vamos reservar e repetir o mesmo processo com a cabeça e com os bracinhos. Muito gostosa de fazer essa parte, mas a minha parte preferida é a parte da costura e da montagem, gente. É apaixonante, porque essa parte aqui ela ainda é muito simples, né? É uma parte bem tranquila, onde a gente tá só fazendo a passagem do desenho pro pano, mas quando já tá tudo costuradinho, que a gente vai pra parte da decoração, que aí é onde tá o desafio. Porque não adianta você costurar lindamente o corpo e na hora de fazer a decoração da boneca você errar. Você perde todo o seu trabalho, todo o seu trabalho. Um erro na pintura do rosto ou na combinação das cores da boneca pode ser fatal. Mas a parte que é mais perigosa sempre é a pintura do rostinho, porque a gente mexendo com tinta, né, corre o risco sempre de manchar e ter que refazer tudo de novo por causa de um erro bobo, muitas vezes. Eu já peguei uma certa prática, mas ainda erra, gente. É normal, né? Do ser humano. A gente é humano, a gente tem chance de errar, mesmo já sabendo. Imagina quem tá começando. Então, se acontecer com você, não desista. Principalmente no começo. Depois que a gente já tá acostumada, a gente nem liga mais. Mas no começo, a gente meio que desanima quando a gente erra, que a gente fica chateada por não conseguir, mas tudo faz parte do processo, normal. Sua dedicação vai fazer total diferença, sua atenção também.
uma parte muito importante é a questão da atenção, né, no que você está fazendo, porque na costura, se você errar, ou você tem que refazer tudo, ou você tem que desmanchar a parte que você errou. E muitas vezes, quando você erra e você tenta corrigir, não fica mais com aquela qualidade 100% que você estava desejando, né? E uma coisa que eu vou falar para vocês, eu acho que quem costura vai se identificar, é que nós, com o passar do tempo, nós acabamos ficando muito críticas. A gente fica muito detalhista e qualquer coisinha, qualquer errinho mesmo, assim, que outras pessoas que não têm, né, essa mesma visão não conseguem perceber, mas a gente fica chateada, porque a gente percebe os mínimos detalhes, né? E a gente fica com medo que as pessoas também notem, né, esse erro. Então, primeiro passo, meninas, atenção, tá? Prontinho, já estou aqui com tudo desenhado. Agora, vamos pra costura. Depois, vamos encher. E, finalmente, iremos pra parte da decoração, que eu sei que é o que mais está, né, sendo desejado nesse vídeo. Vamos lá para a parte da costura. Meninas, só um detalhe, tá? Que eu não expliquei na outra parte. Essa caneta aqui não é caneta comum, tá? É caneta fantasminha. Aquela caneta que quando a gente esquenta, ela some, tá? Porque se você passar caneta normal, a chance de você manchar, né? Ou de ficar aparecendo depois na sua boneca algum detalhe da caneta é muito grande. Então, assim, eu indico que vocês providenciem, tá? Uma caneta fantasminha e que utilizem ela e depois que você tiver terminado tudo, você passe o secador ou o ferro mesmo, tá? Pra que suma essas marcações. Aí, sua peça vai ficar lindamente linda. Vamos lá. Vou ajustar aqui o ponto com um ponto menorzinho. Costura reta. Vamos começar pelo bracinho. Sempre lembrando, retrocesso no começo, pra costura ficar bem firme, não ficar escapulindo e nem franzindo, tá? E vamos lá. Sempre tentem costurar o mais em cima da linha certinho. Olha o tanto que isso facilita. Bem melhor do que a gente cortar as pecinhas separadamente e correr o risco de ficar tudo torto, né? Porque com o desenho do risco, você vai desenhar, né, com a costura. Você vai fazer tudo bonitinho em cima, vai com calma se você não tiver prática, tá? E vai dar tudo certo. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês o outro lado, ó. Eu sei que não vai dar muito pra perceber, porque a linha é praticamente da mesma cor do tecido, né, do algodão cru, mas fica lindinha a costura. Bem firme, e na hora que vocês forem recortar, não corta muito próximo da margem da costura, pra não correr o risco de abrir essa costura e você perder, tá, a sua peça. Deixa sempre uma margem de corte segura, tá? Pra não desfiar. Porque assim, o algodão cru, ele é muito fácil de desfiar. Se você não costurar direitinho, não fizer o recorte direitinho, a chance dele desfiar com o tempo é muito grande. Porém, se você fizer uma costura bem feitinha, deixar uma margem legal, isso aqui é a boneca que vai atravessar gerações, né? Logicamente, você tendo, né, os cuidados que você deve ter com a boneca. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como você vai cuidar da boneca para não mofar, para não sujar à toa, né? O tipo de limpeza, se pode lavar, se não pode lavar, tá? Você, assim, que criança, né, quer brincar, então tem sempre os riscos, né? Lógico que se a gente pudesse, a gente deixava lá só lindamente decorando ou
não deixava a criança brincar com ela na terra, né? Mas nem sempre é possível. Finalizamos aqui a primeira parte, tá costuradinho, tá? Ó, a costura ficou linda, 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 linda por trás. Isso aqui, gente, eu sou muito sistemática com a questão da costura. Eu fico sempre olhando a questão dos pontos, se o ponto tá bem certinho, se não tá frouxo, porque não é só por fora que a gente tem que deixar a boneca linda. Eu já vi algumas artesãs trabalhando assim e eu não recomendo, gente. Não é julgando nem nada, mas assim, eu como artesã, eu me envergonharia de postar algo daquela forma. As costuras tudo torta, por mais que você vá fazer uma decoração linda por fora, gente, mas todo o zelo, todo o cuidado você começa, né, desde da base da boneca. Então, assim, se preocupe sim com a costura, com o acabamento interno, porque se você entregar um acabamento interno legal, uma hora a pessoa precisar retirar a roupinha da boneca, por exemplo, né, se for uma bonequinha onde a roupinha seja removível, a pessoa vai ver aquele trabalho impecável, né? Aí já imaginou a pessoa ir tirar a roupinha da boneca e quando for ver as costuras por dentro tudo feia, tudo cheio de remendo, parecendo um espantalho? Ai, gente, eu não sou a favor disso não, tá? Sou a favor de que vocês façam um trabalho de excelência desde o começo, desde a base. Olha, a extensão do pescocinho, né? Vai facilitar bastante na hora de colocar a cabecinha. Eu não gosto de deixar aquela boneca sem essa base do pescoço, porque além dela ficar estranha, sem nenhum pescocinho mínimo, é difícil pra gente fazer a costura, né? A costura embutida, e ela não ficar torta. Porque você vai pegar o pescoço e emendar, né, com a cabeça, e aí a chance de ficar uma costura torta é bem maior. A gente deixando essa extensãozinha do pescocinho, já fica bem mais tranquilo, porque a gente vai costurar ela somente nessa extensão, né? E aí não vai correr o risco do rostinho ficar torto, né? Você não precisa, logicamente, deixar uma boneca pescoçuda, né? Até porque não é o propósito desse modelo de boneca. Você vai deixar ela, né, com o pescoço curtinho, né, típico de boneca, porém, essa base vai fazer total diferença na questão estética, no acabamento, né, depois que a gente for fazer essa costura, tá? Eu vou mostrar com detalhes pra você tudo da montagem, né, como que eu faço pra colocar os bracinhos, pra deixar o bracinho articulado. Essa aqui a perninha vai ser fixa, né? Porém, o bracinho eu vou fazer com uma forma que ela vai poder mexer os bracinhos. Fica muito legal pra fazer a troca das roupinhas. Eu sou uma apaixonada por boneca desde sempre, 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 desde criança. Quando eu era pequena eu fazia uns espantalhos, né? Porque ficava mais parecendo um espantalho do que uma boneca, né? Já que eu não tinha os materiais apropriados, né? Fazia só com um retalho de pano velho, né? Panos que não eram ideais, né? Pra confecção de boneca. Mas assim, eu era feliz, né? Com minhas criações. Sempre tive essa veia artesanal em mim, né? Quando a gente é criança, a gente não entende muito. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vê que a paixão, ela vem de longe, vem de longe. Prontinho. Vou só dar uma pausa aqui e vamos voltar para o corte da peça. Vamos lá pro recorte. Gente, uma coisa que eu indico muito para vocês, tá? Não usem a mesma tesoura para tudo, tá? A tesoura que você corta papel, você não corta tecido. A tesoura que você corta tecido, você não corta papel. Por quê? O papel, ela cega muito, muito, muito a sua tesoura, tá? Então, assim, tenha sempre uma tesoura fácil para cortar linhas e papéis e outra somente para o corte do tecido, para não cegar a sua tesoura, tá? Porque senão você vai ficar só tendo que comprar milhares de tesouras e não é isso que queremos, né? Ó, deixa uma margem legal, tá?
para que essa costura não corra risco de desfiar. Nada muito grande, mas também nada muito pequeno, tá? Sempre com cautela, para não invadir os limites aqui. Né? Observa direitinho se a costura tá em cima do desenho, para você não correr risco de cortar a linha. Aqui a minha eu fiz bem certinho, bem em cima. Já tô com uma prática legal, né? Lógico que às vezes, né, dá umas entortadinhas, mas nada que não seja possível corrigir, tá? Somos humanas, estamos suscetíveis a erros. Tem uma opção, gente, que você pode fazer já essa bonequinha também, já com a calçola embutida, tá? Eu não fiz nessa porque eu quero fazer a calçolinha com vocês. Vou ensinar vocês a fazer a roupinha, tirando como base o próprio molde da boneca, tá? Pra que fique bem certinho, né? Porque se você for utilizar apenas um tipo de boneca, você pode fazer um molde só de roupinha e você vai trabalhar com aquele molde único para aquela boneca. Porém, quando você, como eu, gosta de fazer bonecas diversificadas de vários tamanhos, então, assim, você tem que saber improvisar, porque nem sempre você vai ter um molde de roupa que vai caber exatamente naquela boneca. Então, pelo próprio molde dela, a gente consegue fazer uma roupinha sob medida para lindeza. Pronto, olha, gente, o corpinho cortadinho, coisa mais fofa desse mundo. Pronto. Agora, nós vamos pra cabecinha. Uma cabeçona, né, gente? Na verdade, vai ficar bem cabeçudinha, coisa mais fofa. Gente, mais boneca pode, né? Quando eu comecei, eu tinha um pensamento diferente. Eu queria fazer minhas bonecas e eu não fazia elas muito cabeçudinha e acabava que as bichinhas, quando eu terminava, parecia que as bichinhas tinham microcefalia. Aí, depois foi que eu fui, né, percebendo que a cabecinha, geralmente, ela é mais avantajada, né? Fica mais fofinha, nada exagerado demais, porém, muito pequenininha fica estranho, né? E se for muito pequena também, fica difícil pra gente fazer... Bateu aqui. Fica difícil pra gente bater, ó. Fica difícil pra gente pintar o rosto. Tô conversando aqui com pensamento em outra coisa. A gente fala uma coisa, pensa uma coisa, fala outra. Mas é assim mesmo, tá? Aqui estamos fazendo o corte na abertura aqui do bracinho. Depois a gente vai fazer uma costurazinha, né? Vai ficar por dentro. Não se preocupem que essa parte aqui, né? A gente vai tentar fazer aqui uma costura invisível pra que o bracinho fique com acabamento bem bonitinho. Bem fofinho. Estou pensando aqui ainda se nós vamos fazer um vestido ou se a gente vai fazer um macacão. Mas eu vou fazer um vestido, que é o meu pensamento inicial, porque eu quero ensinar vocês a fazer a calçola. Também eu sou apaixonada por calçola. Acho lindo demais. Acho que se eu pudesse até eu usava calçola. Eu sou muito apaixonada nessas questões mais vintage, né? E boneca tem que ter calçola, a não ser que realmente ela esteja usando o macacão, que aí não tem jeito, né? No caso do macacão, aí a gente pode fazer como essa outra proposta que eu falei anteriormente, de fazer já como se fosse um colanzinho, uma calcinha já embutidinha, já no próprio corpinho. Gente, eu não gosto de deixar elas peladas de tudo, não. Gosto de deixar elas comportadas. Minhas bonecas são moçoilas, são meninas recatadas, meigas e do lar. Ai, gente, não liga, gente, que costura a gente fica assim, a cabeça vai longe. Pronto, terminamos. Agora vamos para vamos desvirar a peça. Essa parte de virar, você pode contar tanto com o vira-boneca, que é esse acessório aqui, né? Como ela é uma boneca gordinha, eu não vou precisar tanto, né,
desse acessório aqui, mais desses aqui, né? Primeira coisa, tirar alfinete. Como ela é gordinha, aqui dá pra gente já, com o próprio dedo, ir empurrando pra cá. Ó, tá vendo que fácil? Quando a boneca é grande, é muito fácil de trabalhar, de desvirar. Agora, as bonequinhas pequenininhas, por incrível que pareça, elas demoram até mais pra gente fazer o acabamento. Porque as peças muito pequenininhas, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de virar, né? Pra não ficar torta também, né? São detalhes, né? Que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque eles são menos visíveis. Porém, se você não fizer direitinho, eles vão aparecer depois e vai ficar uma coisa feia. Ó, aqui é o dedinho, tá vendo? Eu vou empurrando com cuidado, né? Não pode ser nada bruto, por quê? Porque senão você pode estourar a sua costura, né? Logicamente que essa é uma costura bem reforçada, mas dependendo da brutalidade que você, né, colocar a força, pode estourar, né? Principalmente porque aqui tem uma ponta, tá? E vamos repetindo, né, tudo isso. Aqui eu vou fazer logo no corpinho, porque o outro bracinho é a mesma coisa daquele ali. E na cabecinha, depois eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer um cortezinho pra gente desvirar, e depois esse mesmo cortezinho vai ser utilizado pra gente embutir o pescocinho, tá bom? Ó, vamos empurrando a primeira perninha, depois vamos empurrando a segunda perninha. Aqui a gente vai utilizar só para encontrar aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com o outro aqui. Sai tudo aqui pelo pescocinho e tcharam! Viramos praticamente todo o corpinho. Agora é só ir acertando as costuras e alinhando aqui os pezinhos. A gente também pode fazer, gente, um sapatinho embutido, tá? Nessa versão aqui eu não fiz, mas eu vou ensinar vocês a fazerem esse pezinho aqui com um sapatinho já embutido em outra oportunidade. Gente, tem milhares de formas de fazer uma bonequinha, né? Utilizando o mesmo molde, só que você modificando as técnicas, né? Você pode fazer da mais simples até a mais sofisticada, né? Tudo vai depender da técnica que você vai empregar, né? Pode fazer o sapatinho já embutido, pode fazer a calçolinha já embutida, ou mesmo um colanzinho, né? Tudo maravilhosamente lindo, né? Essa aqui, como é uma boneca mais pro básico, até para gravar esse vídeo aqui inicialmente, que foi uma promessa que eu fiz para vocês, vamos fazer ela da forma mais básica. Ó, a cabecinha, ela não é assim, senão fica torta, ela é assim. Você vê que o rostinho dela é mais arredondado e a parte daqui da cabecinha, ela é mais oval. Vamos tirar aqui. Aqui a gente vai separar o tecido, para não correr risco de você cortar os dois lados ao mesmo tempo. E nós vamos fazer um pequeno pique, aqui um cortezinho, que é pra gente ter abertura suficiente aqui pra desvirar essa cabeça. Tá vendo, gente? Que prático, que rápido, tá? Qualquer pessoa que queira fazer consegue, mesmo que você seja iniciante, tá? Como eu sempre falo, tudo vai depender da sua dedicação. Olha, vai ficar uma carinha muito, muito linda. Chegou o grande momento agora de fazer o enchimento, né? Gente, isso aqui é fibra siliconada, tá? Eu gosto dessa aqui, é mais cortadinha, que não vem aquelas tiras grandes. Por quê? Porque fica mais fácil da gente trabalhar e
encaixar, né? Em partes menores. Vamos lá. Eu vou utilizar o meu enchedor de boneca. Eu recomendo que vocês sempre tenham esses acessórios que facilitam bastante, tá? Mas se você não tiver, até um pincel velho, é só tirar as cerdas, você consegue. Porém, esse acessório ele tem esse ganchinho aqui, ó, que facilita quando a gente vai colocar, né, o enchimento. Vamos aqui, a gente vai abrir com cuidado. Aqui, vamos pegar uma porção, tá? Não precisa ser muito grande, a gente vai enchendo aos poucos para não ficar aquela boneca cheia de calombo de celulite, tá? Isso é muito importante na estética final e você vai empurrando, ó, com cuidado também, né? Para não forçar. Não precisa encher demais para não estourar os pontos, mas também não deixe ela murcha, porque a coisa mais feia que tem é boneca murcha, fica parecendo boneca velha. Ó, a gente vai colocando e vai empurrando, tá vendo? Muito fácil, muito prático, tá? Recomendo que você, se você for fazer bonecas em grande quantidade, você tente encontrar um fornecedor, né? Porque essa fibra, ela não é tão barata, mas se você souber aonde comprar, você consegue comprar ela com um valor bem mais acessível, né? Eu sou daquela pessoa que pesquisa, que vai atrás, e eu encontrei um fornecedor aqui que eu consigo comprar essa fibra, não digo 50% mais barata, mas eu acho que pelo menos uns 30% mais barata do que eu compraria, né, em armarinhos e tal, eu consigo comprar, né? Então, isso já ajuda bastante, né, a baratear os custos, né, e você conseguir repassar a sua boneca num preço melhor também, né? Porque se tudo tá muito caro, logicamente, o preço da sua boneca vai subir para custear, né, os valores que você gastou. Quando chegar em um certo ponto, você pode utilizar apenas o seu dedo, né, e enchendo. Essa parte aqui, geralmente a gente empurra só com o dedo mesmo, porque já tá mais raso, não tem necessidade da gente utilizar o acessório. Olha, gente, que coisa mais linda desse mundo, esse braço. Com essa mãozinha maravilhosa. Vai ficar uma fofura, uma coisa mais linda desse mundo. Aqui depois a gente vai passar uma costurinha e vai ficar coisa mais linda. Agora eu vou pra cabeça, porque como eu já enchi um braço, vocês já viram como é, até pra gente acelerar aqui e esse vídeo não ficar gigantesco, né? Aqui, ó, pela cabecinha, a gente vai empurrando aqui no buraquinho. Aqui já é mais fácil, nem precisa tanto do enchedor também, porque ela é uma peça redonda, né? Então, é mais fácil pra gente já ir distribuindo aqui, ó, e vai acertando, tá? Não deixe lugares sem fibra, porque fica horrível. E assim, nós vamos... Coloca fibra. Quando você vê que ela tá bem redondinha, se precisar de ajustar em algum lugar, você pode até utilizar o enchedor para que chegue, né, até onde tá faltando. Porém, é muito raro isso acontecer. Aqui, vamos lá. Vamos enchendo, gente. Gasta um pouquinho de fibra, viu? Não fiquem iludidas achando que gasta pouco, que não gasta. Mas vale a pena, gente. Porque vai ficando a coisinha mais linda. Então, você vai colocar fibra suficiente, nem pra mais, nem pra menos. Tem um detalhe, gente. Às vezes a gente pensa assim, ah, a boneca vai ficar muito grande, esse molde é muito grande. Não. Quando a gente faz o enchimento, tipo, ela reduz, né, na proporção muito. Por quê? Porque ela começa a ficar abauladinha, redondinha. Então, isso, ó, o tamanhozão que era aquela cabeça, como já vai diminuindo, tá vendo? Então, assim, como a gente vai enchendo, essa proporção, ela vai sendo dividida na circunferência também. Então, não vai ficar nada muito exagerado, não.
tá? Eu já faço o molde já numa proporção que eu sei que vai ficar legal. Nem grande demais, nem pequena demais. Eu amo boneca grande, mas quanto maior, mais material a gente gasta e independente, infelizmente tem pessoas que não valorizam, né? Então, a gente faz um tamanho que fique legal e que a gente consiga vender um preço justo, né? Porque sempre você vai calcular os seus custos, tá? Não coloque para demais, mas também não desvalorize o seu trabalho, porque a gente tem gastos, né? E não são poucos. E sem contar que o mais caro acaba sendo também a sua mão de obra, né? Quanto mais dedicação você coloca para sair um produto, né, de qualidade, você tem que contabilizar o seu trabalho também, principalmente, tá? Valorizem o trabalho de vocês, a sua dedicação. Olha como tá ficando fofa, gente. Ainda dá mais para colocar um pouquinho mais aqui, ó, para tirar essa ruguinha daqui, ó. Tá vendo? Vai ficar tipo um queixinho, porém não pode ficar murcho. Onde você vê que tá murchinho, você vai colocando, tá? Onde você vê que já tá suficiente, deixa do jeito que tá, nada de forçar, tá? Vai colocando só onde você realmente vê que há necessidade, ó. Que aí vai tirando aquelas rugas, tá vendo a diferença, ó? Aí o rostinho vai ficando redondinho, a coisa mais fofinha. Aqui nesse outro cantinho ainda cabe mais um grãozinho aqui de fibra pra tirar essa ruguinha que está aqui. Tá vendo? A gente vai ajeitando. Aqui o cabelinho vai tampar, ó. Tá vendo? Olha que cabecinha mais linda. Vai ficar a coisa mais linda. Aqui o cabelinho também vai tampar, não precisa você, né, enfiar fibra demais aqui, não. Depois também que a gente fizer a costura aqui, aí a gente pode, de repente, com a agulha, a gente vai preenchendo aonde a gente achar que é necessário. Aqui pro corpinho, nós temos duas opções. De fazer o enchimento da perninha até aqui no máximo e passar uma costura limitando aqui, para separar o enchimento daqui pra cá e permitir que a bonequinha, por exemplo, sente. Ou a gente pode fazer uma boneca estática, toda durinha, né, pra ela ficar sempre somente em pezinha. Eu vou fazer ela pra ela ficar sentadinha. Eu acho muito bonitinho também quando a gente coloca a calçolinha que ela senta, fica maravilhosa. Vamos lá pro enchimento. Vamos começando, colocando o enchimento aqui direcionado para uma perninha. Você vai direcionando aqui. Empurrando com cuidado. E se certificando que tá indo pra cá, pra perninha, tá vendo? Olha como a perninha vai ficando mais fininha, tá vendo? Ela vai ficar gordinha, mas não tanto. Ó, aí a gente vai empurrando, vai enchendo os locais aqui. Encheu o pezinho, finaliza aqui pra perninha e vamos encher ela até aqui, tá? Vou colocar só mais um pouquinho e depois nós vamos fazer a mesma coisa na outra perninha e vamos passar uma costurinha bem rentezinha aqui. Pronto, já deu o limite. Empurra, 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 tá? Pra não ficar aqui. E aqui é o limite, ó, onde nós vamos passar a costurinha pra ela fazer isso aqui. Eu vou fazer na outra perninha e volto pra gente fazer a costura. Prontinho, já estamos com as perninhas cheias, tá vendo aqui? O limite, né? E agora, eu vou passar uma costurinha, começando daqui. Vamos dar o retrocesso pra firmar. E aqui, eu vou abaixar e vou
seguir aqui a linha da barriguinha. Tivemos uma falha técnica aqui, o celular descarregou, para variar, e vamos continuar aqui de onde nós havíamos parado na parte anterior. Aqui a gente abaixa um pouquinho, porque tem o enchimento, e chegamos aqui o bendito, maravilhoso retrocesso. Prontinho, cortamos bem rentezinho, com cuidado. Aqui. Aqui também. Pronto. Deixa eu mudar aqui o ângulo para vocês verem. Aqui. Como é difícil não ter equipamento próprio, gente. Aqui é tudo no improviso. Aqui. Pronto. Ficou. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai poder sentar. Tá vendo? Dá um movimento, né, pra boneca. Já que ela vai ter o bracinho articulado, então nada mais justo do que deixar também a perninha, né, dessa forma fofinha. Agora, continuamos com o enchimento, né, deixar a barriguinha bem fofinha. Pega o seu enchedor se você tiver, tá? Dá pra fazer isso tudo com a mão também, gente, só que o processo é bem mais demorado, tá? Mas nada vai te impedir de fazer. Eu fiz durante muito tempo, enchendo com a mão, utilizando a ponta da tesoura como apoio, às vezes um pincel velho, tá? Então, não há desculpas. Olha, como vai ficando bonitinho, tá vendo? Não há desculpas pra não fazer, tá? A gente começa mesmo com pouco, com o básico, aos poucos a gente vai adquirindo acessórios para facilitar. Uma coisa legal desse acessório é porque evita esse movimento repetitivo aqui, ó. Então, acaba que melhora, né? Porque a gente, além da gente conseguir chegar, né, mais profundamente aqui com o enchedor, a gente também evita esse movimento do pulso, né, repetitivo, que muitas vezes, né, atrapalha. Então, vou finalizar aqui e vou voltar para mostrar como ficou. Voltamos. Olha que coisa mais fofa, gente. Oh, meu Deus. Tá vendo? Depois a gente vai escolher o que é a frente, o que é atrás. Isso aqui não vai fazer tanta diferença, não, tá? Você tem que tomar cuidado quando você for colocar os bracinhos, né? E a cabecinha. Vai ficar um mimo de fofura. Aqui, nós vamos fazer o fechamento dessa cabeça aqui, desse pescoço, né? Opa, a linha escapou. A trama desse tecido, ele é muito aberto, então, vamos fazer um reforço aqui na linha, para não ocorrer de novo, tá? Falha nostra, acontece. Pronto, ficou firme, agora nós vamos fechar aqui. Por mais que vai ficar escondido por baixo, gente, mas é bom sempre fechar, deixar bem firme, para ter certeza que essa fibra vai ficar bem protegida aqui, compactada, tudo lindo, tá? Não é porque vai ficar escondido que você vai fazer de qualquer jeito, não, tá? Sempre feche, sele direitinho, tudo muito bonitinho, e deixe um acabamento perfeito. Vamos prender aqui. Certifica que ficou bem certinho. Dá um nó bem cego para não correr risco de soltar, tá? A cabecinha daqui quando a criança estiver brincando. Então, gente, sempre façam costuras bem reforçadas. Prontinho, vamos cortar. Agora, vamos pro fechamento da cabecinha.
Aqui na cabecinha, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Dar um ponto de reforço primeiro, pra ter certeza que não vai ficar soltando. Dá vários pontinhos pra prender. Pronto, ficou preso. Agora, nós vamos dar pontinho em cima, pontinho embaixo. Pontinho em cima, pontinho embaixo, tá? Tenta fazer, ó, pontinho em cima, pontinho embaixo. Tenta pegar o máximo embaixo para não pegar dentro do desfiado, tá? Ok? A gente vai fazer isso, ó. E aí, a gente vai conseguir fechar bem bonitinho aqui. Pontinho em cima, pontinho embaixo. E assim você vai fazendo em toda a extensão. Prontinho, estamos com a nossa cabecinha fechadinha e prontinha pra gente costurar aqui. Vamos lá, você vai posicionar o pescocinho na mesma altura aqui. Aí, você mede para não ficar torto nem para um lado nem para o outro. E nós vamos aproveitar a linha que já está aqui e vamos prender na parte de cima. Vamos repetindo este movimento para ficar bem presinha. Se você quiser fazer um pescocinho maior e embutir na peça, também dá. Só como ela é uma boneca tranquilinha, uma boneca bem básica, vamos fazer dessa forma aqui, que é mais fácil para vocês aprenderem. Depois vamos aumentando a complexidade das montagens. Aqui. E aí, damos um nó. Pode dar nó. Pronto. Ó, já ficamos com o pescocinho já presinho aqui. Vou fazer um reforço, né? Sempre bom deixar muito bem reforçado. E voltamos para fazer a colocação dos bracinhos. Outro detalhe importante, é sempre bom reforçar aqui por baixo também, tá? Para o pescoço não ficar bambo. Dá alguns nós, tá? Aqui. E depois você vem e costura aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho, bem reforçadinho. E esse pescoço depois não sair inteirinho na mão da criança, tá bom? Voltamos aqui, agora já com o pescocinho no devido lugar. Olha como fica legal, fica bem firme, né? Já tá tudo costuradinho aqui. Quando a gente fizer o acabamento, vai ficar maravilhoso. Aqui a gente vai dando uma ajeitadinha, né? Se precisar descer um pouquinho do enchimento. E vamos modelando aqui nossa bonequinha para ela ficar bem linda. Olha, que coisa mais gostosa. Agora, vamos fazer a aplicação dos bracinhos. Vou ensinar para vocês como é que eu faço. Vamos utilizar fio encerado, que é esse fio bem resistente. Uma agulha de boneca, né? Eu vou usar essa aqui, que é um tamanho médio. Tem um fundo aqui bem grossinho. E vou usar 2 botões para fazer o acabamento, né, da articulação, tá? Recomendo que vocês comprem esse fio encerado, porque ele ajuda demais, né? Quando a gente quer fazer as bonecas de uma forma bem reforçada. Porque se a gente fizer isso aqui com linha comum, infelizmente eu vou contar a verdade pra vocês, viu? Ou felizmente, né? Estoura tudo, viu? A boneca desmancha inteira. Então, sempre utilizem materiais que dê uma resistência melhor para sua boneca. Vou pegar aqui um tamanho legal, que mais ou menos tá bom. Tem que ser um tamanho que dê pra gente atravessar a extensão do corpo da boneca, tá? Não precisa dar nó, a gente vai apenas
deixar uma ponta assim. Aqui, o primeiro passo que eu vou fazer é ver a altura, né, que eu vou querer esse bracinho. Vai ficar ótimo aqui, tá bom? Vamos voltar aqui já pra medir e entrelaçar. Aqui nesse ponto, você vai calcular a altura, né, que o seu bracinho vai ficar. Eu vou querer nessa altura aqui. Então, você pode marcar tanto com a agulha. Se você tiver uma dificuldade maior, você pode marcar com a caneta. Eu vou fazer aqui tudo no olhômetro, tá? Segue aqui na mesma linha, ó, fica na mesma altura, e você vai trespassar essa linha aqui para o outro lado. Aqui onde eu fiz a marcação desse bracinho, eu vou medir junto com o outro para ficar na mesma altura. Aqui, mais embaixo um pouquinho. Pronto, já tô com a minha marcação. Aqui, eu já trespassei, agora eu vou passar por dentro do botão. Que às vezes é um pouquinho difícil de passar, porque a minha agulha, ela é muito gorda. Passamos. Pronto. Como nós já passamos, agora nós vamos medir aqui mais ou menos 1/2 milímetro de distância e vamos sair aqui do outro lado. Aqui. E vamos puxando aqui, ó. Agora, nós vamos atravessar novamente aqui a boneca para sair aqui do outro lado. Prontinho. Aqui a gente vai regular. Olha, gente, como fica legal esse aqui, ó. Tá vendo? Que a bonequinha, ela vai ficar com esse movimento muito legal. E vamos repetir, já tá marcado aqui, vamos repetir esse processo do botão do outro lado. Passa de um lado, passa do outro. Gente, as minhas agulhas, elas são muito gordas. Recomendo que vocês encontrem umas mais fininhas também. Eu até tenho, agora pra achar que tá difícil. E aqui, nós vamos passar pro outro lado. Onde nós vamos fazer a nossa amarração. Pode dar bastante nó, essa linha ela é muito boa para dar nó, porque ela não solta, gente. Muito raro acontecer de uma linha dessa aqui soltar. Ó, a gente vai apertando, tá? Aperta o suficiente para ficar firme, tá? Esses braços não ficarem molengos. Se quiser colocar o bracinho mais abaixo, fica a seu critério. Você vai escolher aí a altura, vai dando algumas voltas e dando alguns nós para ficar bem firme, tá? Isso aqui tem que ser um rambo, um hook para conseguir torar um fio desse aqui. Pronto, dá várias voltas, a quantidade que você achar que seja suficiente. Vou dar mais uma volta aqui, para ficar bem reforçado. E dar mais uns 2 nós aqui, a gente já pode cortar o excesso desse fio. Dá mais um nó aqui, segurança, e pronto. Aí, a gente corta aqui, gente, bem rentezinho, tá? Pra não ficar aparecendo. Pronto. Estamos com a nossa boneca, o corpinho prontinho, prontinho, gente. Olha aqui, que lindeza. Agora, vou finalizando por aqui. E no próximo vídeo, assim como prometido, nós voltaremos para fazer a roupinha dessa fofura. E no terceiro vídeo, a finalização da pintura do rosto e da decoraçãozinha do cabelo.
Foi um prazer estar com vocês aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, no final de tudo, vou deixar o molde disponível para quem quiser replicar essa fofura.